Signos interceptados são uma indicação de que você tem assuntos não resolvidos e que você trouxe para essa vida para resolver. Então, se esse é um assunto que te interessa, fica até o final que você vai aprender muita coisa nesse vídeo de hoje. Eu sou Sandra Salles, astróloga kármica e criadora do canal Agni Astrologia. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre signos interceptados. Várias pessoas já me fizeram essa pergunta, né? Elas começam a estudar astrologia e de repente descobrem que tem no seu mapa signos interceptados. E eu falo de signos no plural, por quê? Porque eles sempre acontecem aos pares. Porque todos os signos, eles têm um eixo, que é um signo e o signo oposto. Então, nós falamos de signos no eixo, ou seja, Áries com Libra, Touro com Escorpião, Gêmeos com Sagitário, Câncer com Capricórnio, Leão com Aquário e Virgem com Peixes. São 6 eixos de signos astrológicos que nós temos e quando um signo está interceptado, o outro signo também está interceptado. Mas vamos por partes. Primeiro eu quero explicar o que é um signo interceptado. Esse é um mapa que tem signos interceptados. Então eu vou tentar mostrar para vocês os signos sempre nos eixos, é sempre um signo oposto ao outro. E nesse caso aqui, nesse mapa, nós temos os signos de Áries aqui embaixo, na parte baixa do mapa. Você vê essas duas linhas cruzadas vermelhas, elas estão marcando as casas astrológicas, tá? Então a gente está falando de casa 5 e casa 11. E nós temos Áries interceptado dentro da casa 5 e Libra interceptado na casa 11. Então, dá uma olhada boa nessa imagem. E as linhas vermelhas marcam o início e o fim das casas 5 e 11, tá? Então, lá na parte de cima, onde está escrito casa 11, ela começa na primeira linha vermelha e termina na segunda linha vermelha. As casas astrológicas, elas seguem no sentido anti-horário, tá? E os signos acompanham no sentido anti-horário. Então, as linhas vermelhas marcam o início e o final da casa, e o final, obviamente, é o início da casa seguinte. Então, a primeira linha vermelha marca em cima a casa 11 e embaixo a casa 5, o início das duas casas, e a segunda linha mais inclinada o final da casa 11, início da casa 12, e aqui embaixo o final da casa 5 e início da casa 6. E aí, as linhas pretas que eu coloquei mais para dentro, elas marcam os signos, o início e o final de cada signo, tá? E aí você vê que as linhas pretas, elas estão para dentro das linhas vermelhas, isso significa que o signo inteiro está dentro daquela casa. O signo inteiro de Libra está contido na casa 11, a cúspide, que é a linha que dá início à casa, ela está em Virgem, a cúspide da casa 11 está em Virgem e a cúspide da casa 12 não está em Libra, está em Escorpião, ela pulou. Então, o signo inteiro de Libra, ele está contido na casa 11. O mesmo acontece com o signo de Áries, entre essas duas linhazinhas pretas, que está totalmente contido dentro da casa 5, que são as linhas vermelhas, tá? Então, eu vou tentar explicar como isso é feito. Se você já estuda astrologia, talvez você tenha já aprendido como é que é a distribuição das casas, como é que as casas são marcadas dentro de um mapa, né? A mandala astrológica, assim como qualquer circunferência, ela tem 360 graus, correto? Vocês devem lembrar isso da aula de geometria, né? Então, qualquer circunferência tem 360 graus, né? Você vai contar, no caso da mandala astrológica, esses 360 graus, eles são divididos em 12 signos e 12 casas. Os signos sempre têm 30 graus. Ele vai do grau 0 ao grau
30, que já é o zero do signo seguinte, ou seja, 29 graus e 59 minutos e 59 segundos, então 30 graus exatos, sempre. Então os signos sempre têm 30 graus. No entanto, as casas astrológicas, elas são uma projeção dessa circunferência da mandala no céu. Existe um cálculo para fazer isso, e o que acontece? Quanto mais próximo da linha do Equador, a projeção das casas astrológicas no céu, cada casa fica com aproximadamente 30 graus, tá? Devido à inclinação do eixo do planeta Terra, que o planeta ele é uma esfera, mas o eixo central da esfera não é vertical, vocês devem saber isso, né? Ele é um pouco inclinado, aproximadamente 23 graus, mais ou menos 23 graus. Então, a Terra é um pouquinho inclinada. Então, no movimento de rotação da Terra e translação, que é o movimento em volta do Sol, essa projeção das casas, né, a Terra ela vai estar, né, uma parte mais próxima do Sol e outra parte mais distante do Sol. A gente estudou isso mais ou menos, não me lembro mais em qual matéria, tem muitos anos que eu estudei isso na escola, mas a gente aprende isso. E o que acontece? A projeção das casas no céu, quando a pessoa nasce, né, em algum local próximo da linha do Equador, quanto mais próximo da linha do Equador, mais fácil que essas casas, que a divisão das casas seja de 30 graus, próximo de 30 graus. E quanto mais afastado do Equador, sul, né, do Brasil ou norte das Américas, né, conforme vai se afastando, ou da Europa, ou da Ásia, Austrália, que é lá embaixo, conforme você vai se afastando do Equador, né, você pega lá Groenlândia, lá no topo, quase Polo Norte, a divisão das casas vai ser assim, uma casa vai ter 40 graus em vez de 30 e outras vão ter 20. Por quê? Por causa dessa projeção das casas astrológicas no céu, tá? E assim, o sistema que nós normalmente usamos para traçar, né, o mapa é o sistema conhecido como Plácidos. Ele faz esse cálculo levando em consideração esse eixo meio torto do planeta Terra, tá? Então, essa projeção é que vai dar a diferença do tamanho das casas. Então, se você olhar aqui, nesse mapa da imagem, você vai ver que a casa 11 e a casa 5 são grandes. A mesma coisa para as casas 6 e 12, a 10 e a 4 também são razoavelmente grandes. No entanto, casa 1, casa 2 e casa 3 e a 7, 8 e 9, que são os outros eixos, as casas são menorzinhas. Então, por exemplo, a casa 2 começou a 6 graus e 25 minutos de Capricórnio e terminou em 29 e 31 de Capricórnio também. Ou seja, 23 graus, né, que é bem menos, 7 graus a menos do que os 30 graus normais. Então, o que acontece é que quando você tem dois signos que foram interceptados, ou seja, que estão todinho dentro de uma casa, né, de um par de casas, nós vamos ter outros signos que vão ocupar a cúspide de outras duas casas, né? Então, na verdade, a gente vai ter, aqui tem duas casas em Capricórnio, duas casas em Câncer. Não está dando para ver porque está atrás da minha imagem. E enquanto Áries e Libra não tem cúspide nenhuma, ou seja, eles não são donos de casa nenhuma, tá? Então, dito isso, isso foi uma parte bem técnica, eu vou passar agora para a questão da história, tá? Então, só marquem isso aqui era só para vocês entenderem o que significa um signo interceptado no desenho, tá? Entendido como é que é a imagem, né, de signos interceptados, entendido que eles sempre acontecem aos pares, a gente agora parte para por que esses signos ficaram interceptados e o que isso significa para a sua vida, tá? Então, nós como seres humanos encarnados, uma das nossas tarefas é desenvolver as qualidades de todos os signos em todas as áreas da vida. Ou seja, você precisa aprender a desenvolver as qualidades de Áries
na casa 1, na casa 2, na casa 3, na casa 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Mesma coisa para touro, para gêmeos, para câncer, para todos os signos. Ou seja, ao longo das nossas centenas ou milhares de encarnações, nós encarnamos para desenvolver essas qualidades na nossa personalidade, não é? Então, como é que isso acontece? Como é que eu vou desenvolver todos os signos em todas as casas? Pensa aqui comigo. Você que já estudou um pouquinho de astrologia, lembra do signo ascendente, tá? Quando você tem o ascendente em Áries, você tem, se não tiver nenhum signo interceptado na mandala natural, você vai ter o ascendente em Áries, você vai ter touro na casa 2, gêmeos na casa 3, câncer na casa 4, leão na casa 5, virgem na casa 6 e daí por diante. Ou seja, isso significa que quando você tem um ascendente em casa, ascendente em Áries, e você tem o touro na casa 2, significa que a pessoa que tem um ascendente em Áries, ela nas questões materiais, de lidar com dinheiro, ela tem que desenvolver a qualidade taurina ao lidar com o dinheiro. Ou seja, tem que ser uma pessoa mais cautelosa ao lidar com o dinheiro. Tanto que o taurino, na verdade, a pessoa que tem um ascendente em Áries, não chega a ser avarento não, viu gente? Mas é uma pessoa que é controlada em relação ao dinheiro, sabe gastar, vai com cautela, sabe lidar com as coisas, porque a casa 2 também não é só dinheiro, fala das nossas habilidades manuais, então é uma pessoa que tem que aprender a desenvolver aquilo. E na casa da comunicação, na casa 3, ela tem que desenvolver as qualidades do geminiano, que é ser social, sociável, saber conversar, saber falar, ser uma pessoa polida, educada, cordial, que troca informações, que contribui com tudo aquilo que sabe. O ascendente, ele vai dizer, todos os signos, em todas as situações das casas seguintes, você aprendendo com aquele ascendente, você está com aqueles outros signos nas outras casas, aprendendo a atuar, desenvolvendo aquelas qualidades em relação aos assuntos daquelas casas, Então, o ascendente em Áries tem o Capricórnio lá na casa 10, se tiver tudo certinho, gente? Depende do grau e, como eu falei, depende do tamanho das casas. Às vezes não é nem a questão da interceptação, mas do grau que está, E às vezes 1, 2, 3 graus já faz diferença para passar para um outro signo. Aí o meio do céu fica um pouco mais inclinado. Então, na carreira, na sua posição no mundo, ele é uma pessoa que se impõe, que sabe liderar, O ascendente em Áries é uma pessoa que sabe liderar. Enfim, a nossa função, uma das nossas tarefas é desenvolver as qualidades de todos os signos em todas as áreas da vida. E aí, numa outra encarnação, você nasce com um ascendente em Libra, oposto do Áries. E aí você tem um escorpião na casa 2. E aí como é que o libriano lida com o dinheiro? De uma forma muito mais possessiva, de uma forma muito mais controladora. Ele é muito mais controlado e muito mais obsessivo, com a questão do dinheiro, de não querer perder e tudo mais, do que o taurino. Então, nós passamos por essas encarnações todas com o intuito de aprender a atuar com as energias dos signos em relação aos assuntos daquela casa, onde os signos estão. Só que, o que acontece? O que acontece é que, muitas vezes, nós ou usamos de forma errada a energia do signo nos assuntos daquela casa, ou a gente simplesmente negligencia aquela energia. Do tipo, isso vai me dar trabalho, não, eu não quero fazer isso agora, eu não quero desenvolver isso agora. Às vezes por preguiça, por vaidade, por uma série de outros motivos, a gente negligencia os assuntos daquela casa e as qualidades, não desenvolve as qualidades daquele signo que está naquela casa. Ou seja, se você nasce com ascendente em Leão e não desenvolve a qualidade leonina, e aí, por consequência, você pode não desenvolver todas as outras qualidades
dos outros signos naquelas situações. Então, o leonino de ascendência, né, a pessoa com ascendente leão, ela tem que aprender a ser generosa, a olhar aos outros, principalmente uma certa humildade, não é? Porque o ascendente em leão, ele tem uma tendência a se colocar como maioral, né, se colocar no topo da pirâmide e negligenciar as outras pessoas, negligenciar ou só dar atenção àquelas pessoas que lhe interessam, aquelas pessoas que têm alguma coisa para dar em troca, tá? Então, esse é o comportamento negativo do signo. Então, a pessoa nasceu, né, com ascendente leão, com tremendo potencial, e aí o que acontece, né? Se o ascendente é leão, tem aquário lá na casa 7. Então, a pessoa, no relacionamento, ela devia participar mais, ou ser, não é? Porque relacionamento é a dois, é para você se envolver, é para você se entregar, é para você compartilhar. E com o aquário na casa 7, ela pode, não estou dizendo que vai acontecer, ela pode negligenciar o outro, se afastar, ser aquela pessoa distraída, isolada, que não dá ouvidos ao outro, que ela se isola do mundo. Com ascendente leão, se coloca numa posição de topo, e aí ela está usando mal a energia do leão ascendente e usando mal a energia do aquário na casa 7 e prejudicando as duas situações, prejudicando a ela mesma, porque o ascendente leão tem que aprender a desenvolver, a mostrar o seu ego, mas com humildade, e é como um rei, né? Você pode fazer essa conexão, né? Que o leão é o rei da floresta e tal, o rei dos animais, mas ele também representa a realeza. E o que faz um rei de verdade? Ele cuida dos seus súditos, não é? Ele lidera aquela nação, aquele país, aquele reinado, não é? Ele é a pessoa que reina e que protege e que dá amparo, que dá sustento, enfim, são várias coisas. Ele está lá no alto da pirâmide, mas ele tem responsabilidade de cuidar de quem está abaixo dele. E se o leão não faz isso, ele se coloca lá no alto da pirâmide e se isola do mundo e não quer saber, não tem responsabilidade com o outro, né, com a parceria, e nem com todos os seus súditos, ele cria um karma gigantesco. Só que não é a pessoa fazendo isso em uma vida que logo na vida seguinte ela vai ter esses signos interceptados. Não, porque o cosmos, os nossos mentores, Deus, o plano espiritual, conforme você queira, a força maior, ela é generosa com a gente. Então, ela te dá a oportunidade, mais de uma oportunidade, para que você aprenda, né? Então eu agora aqui, ainda há pouco, não acabei de errar, compartilhei a imagem do mapa e depois não sabia como é que voltava. Na primeira tentativa, é tentativa e erro. Então, você ainda não sabe fazer aquilo, né? Ele te dá a oportunidade. Olha, aqui tá a sua vida, esse aqui é o seu mapa, então você vai desenvolver essas qualidades, aqui tá suas tarefas, né? As lições que você tem que aprender nessa vida. E aí você embarca na vida, começa e tropeça. É natural, você errou. Então, na próxima, ele te dá outra oportunidade. Vamos tentar de novo, com a mesma configuração. Você nasce de novo, com aquele mesmo ascendente leão, a mesma composição do mapa. Vamos tentar novamente. E aí, né, você tenta a segunda, você tenta a terceira. E, de repente, você, durante tantas vidas, foi dada a oportunidade de ser um ascendente leão generoso e tal. Eu tô falando de leão, gente, é só para poder focar em um exemplo e vocês conseguirem entender a questão toda, tá? Daqui a pouco eu dou um outro exemplo. Mas foi dada a você a oportunidade, várias vezes, de nascer com aquele ascendente leão, para você ser generoso, para você, né, saber liderar o seu povo, liderar as pessoas, ser uma pessoa que interage com todo mundo e que
lidera as pessoas para uma vida melhor, né? Porque casa 1 é a liderança, e você pisou na bola a primeira vez, a segunda vez, a terceira vez, daqui a pouco você está se achando que está encarnando algumas vezes com aquela mesma composição, com aquela mesma, né, realeza, com as mesmas condições favoráveis, e você ainda não está fazendo a coisa certa. Você ainda não aprendeu a ser o líder que você teria que se tornar. Você ainda não aprendeu a lidar com as ferramentas da maneira corretinha, porque tem leão no ascendente, tem virgem na casa 2, né? Então, o virgem é criterioso na hora de lidar com as questões financeiras, é criterioso na hora de usar suas ferramentas, é uma pessoa que não esbanja e tal, enfim. Não soube usar a energia corretamente e, pelo contrário, ainda usou indevidamente, ou seja, menosprezou as outras pessoas, abusou da sua posição de rei, né, da sua posição de destaque, negligenciou várias questões que você precisava desenvolver, ajudar, fazer e tudo mais. Aí, lá pelas tantas, né, o plano superior diz assim: bom, agora vamos fazer o seguinte, você vai nascer com essa mesma incumbência, com essa mesma lição para aprender, só que agora o leão vai estar interceptado na casa 1. Você não tem mais essa posição, você não tem mais essa... Você vai ter que aprender a desenvolver aquelas qualidades, só que, como ele está interceptado, ele não tem uma forma natural de se exprimir, se expressar, né? Vamos dizer assim. Da mesma forma que se o leão estiver interceptado na 1, o aquário vai estar interceptado na 7. Então, é assim. Aí, se ele está interceptado na 7, a casa 7 vai estar em Capricórnio. Então, o outro, né, o relacionamento com o outro vai ser duro, vai ser rígido, vai ser tenso. E você precisa desenvolver a qualidade do aquário, que na verdade é a pessoa que se relaciona de uma forma igual, né? Porque o aquário é a igualdade, é a fraternidade, né? De forma igualitária, né? De que os dois tenham o mesmo peso, a mesma consideração, ninguém é mais do que ninguém. Só que essa energia do aquário, que você vai precisar buscar isso dentro de você, porque ela vai estar, ela está lá, ela está latente, mas ela não consegue uma forma para se expressar, porque ela não tem uma cúspide. Ela está presa entre o Capricórnio, né, e o Peixes, ou seja, a rigidez do Capricórnio, né, ou seja, o relacionamento que vai ser mais sério, mais duro com você, e o Peixes, que é mais assim, desligado, que se envolve emocionalmente e tal. Então você tem que ficar, né, e que também é mais espiritualizado. Então, entre o material e o espiritual, o aquário está ali no meio, precisando desenvolver aquelas qualidades no relacionamento com o outro, e aquela energia você não sabe de onde vai tirar. Você precisa consertar os erros do passado, só que tipo com uma venda nos olhos, sem saber de onde que você vai tirar essa energia que você precisa aprender a lidar. Então, os signos interceptados, eles causam situações na sua vida que ficam completamente fora do controle, não é? Então, você não consegue ter o controle daquela situação. Mas por quê? Porque você gerou, ao longo de várias vidas, você gerou um karma que você prometeu pagar nessa vida, por conta de ter feito mau uso daquela energia ou por ter negligenciado, tipo, não vou experimentar isso agora, não quero aprender isso agora, não quero exercitar isso agora. Então, negligenciou, e aí a conta um dia chega. E aí, quando ela chega, nessa configuração de signo interceptado, você fica à mercê da vida,
né? Não à mercê, mas as situações, né, acontecem para te impor aquele tipo de aprendizado. Então é assim, não aprendeu por bem lá nas outras vidas, agora você vai aprender a duras penas, entendeu? Porque vai ser uma questão que ela cria um certo vazio dentro de você, porque você sente que tem uma coisa faltando, mas não consegue identificar exatamente o que é que está faltando. Então, é uma busca incessante. Agora, se você começou a estudar, olhou seu mapa, viu, aprendeu que tem isso, já é meio caminho andado, não é? Por quê? Porque se você se interessou em aprender, se interessou em descobrir, se você sabe que tem, lá no fundo você sabe que tem alguma coisa errada que você precisa consertar, tem alguma coisa acontecendo que você precisa descobrir o que é, como é que você não consegue ter controle dessas situações, e você corre atrás, aí você já está no caminho certo para consertar isso, né? Para aprender a lidar com essas energias. Eu falo energias porque, de novo, a gente está falando de pares. Então, a gente está falando de pares de signos e de pares de casas. É sempre um eixo. É o eixo do signo, que são as qualidades que você precisa desenvolver, e o eixo das casas, que é aonde, em que situação que você precisa agir com aquelas qualidades daquele signo. Quando eu digo assim, que você negligenciou, que você fez um mau uso de algum signo, né, da energia de um signo, foi justamente nos exemplos que eu dei, por exemplo, do ascendente leão com aquário na casa 7. Eu vou dar um outro exemplo para ficar um pouco diferente, tá? Que é até o exemplo daquele mapa que eu mostrei ainda agora, que tem Áries e Libra interceptado, né? Então, a pessoa que tem esse eixo interceptado de Áries e Libra, né, é o eixo do eu e do nós, né? O eixo da individualidade e da liderança também, porque Áries fala de liderança e de atitude, de ter ação, né? Áries é o primeiro signo do zodíaco, é o signo que tem a consciência do e que é um signo de ação, porque é um signo cardinal, né? E o Libra, que também é cardinal, que também é um signo de ação, mas que tem a ver com nós, com o relacionamento, com troca, com saber interagir com o outro, né? Enquanto que o Áries é o que tem a consciência do e que na sua sombra ele é muito individualista e às vezes autoritário, o que acontece é que a pessoa pode, quando tem o signo interceptado, o que aconteceu em vidas anteriores? Ou ela não desenvolveu a qualidade ariana de iniciativa, de liderança, de ação, de tomar atitude, de orientar, também de proteger, porque Áries é o signo regido por Marte, que é o deus da guerra, e ele tem um mito do cavaleiro, né, o medieval lá, que está sempre guerreando e protegendo a donzela, as princesas, essas coisas, né? Então, ele tem uma questão muito forte de proteção, de ajuda do outro, né? E também a iniciativa, a intuição, as questões de ir à luta, né? Então, a pessoa ou ela negligenciou desenvolver esse tipo, não desenvolveu a qualidade de ir à luta, de correr atrás, de ser ativo, de ser líder, de fazer acontecer as coisas, né? Porque o ariano é muito de colocar a mão na massa para fazer acontecer, ou a pessoa simplesmente usou abusivamente dessa energia. Então, se é o Áries, abusou de ser autoritário, se tornou grosseiro, se tornou rude, ou não ouvia os outros, só queria mandar. Então, ou um extremo ou o outro, em vidas consecutivas, em várias experiências, acabam gerando, né,
um comportamento que precisa ser corrigido, né? Que precisa ser corrigido. E pelo outro lado, o Libra é o que precisa do outro para se relacionar, né? O libriano é aquele que está sempre em busca de uma parceria, e ele, pelo lado da negligência, ele pode não ter desenvolvido a sua individualidade dentro da parceria e se deixou levar pelo outro, é como se anulasse para que o outro sempre tivesse vez. E esse não é nunca o ideal. A busca do libriano é por encontrar o equilíbrio de viver a dois, mas sem abrir mão da sua personalidade a favor do outro. Os dois precisam existir. E é por isso que é o eixo Áries e Libra. O Áries é o 1 e o Libra é o 2. Então precisa existir um equilíbrio entre eles, né? Então nem é só eu e nem é só o outro, precisa ser o nós. Todos os dois chegam no meio do caminho e encontram um equilíbrio entre a individualidade e a dupla, né? A parceria. Porque uma parceria, para dar certo, é preciso que os dois tenham a sua própria individualidade, tá? E aí, no caso, né, daquele mapa que tinha, por exemplo, o Áries interceptado na casa 5, isso indica que a pessoa, em outras vidas, e de novo, em muitas outras vidas, ela não desenvolveu dentro das questões da casa 5, né, que tem a ver com a criatividade, que tem a ver com os filhos, que tem a ver com os relacionamentos amorosos, enquanto caso amoroso, enquanto namoro, que a pessoa não desenvolveu a sua individualidade ou que era individualista demais e não deu atenção aos outros. Então, a pessoa pode não ter desenvolvido uma criatividade que servisse para bons propósitos, né? Ou que tivesse uma questão de princípios, né, morais também, ou ela, em relação aos filhos, ela não deu atenção, estava cuidando de si, não deu muita atenção aos filhos, não prestou atenção às necessidades dos filhos, não prestou atenção, não deu a orientação, né, porque Áries é o que guia, é o líder, então não deu a orientação que os filhos precisavam, não deu o amor que os filhos precisavam, e repetido em várias vidas, isso gera um karma que a pessoa depois precisa aprender a desenvolver, traz para essa vida para desenvolver aqui, né? E no eixo, né, o Libra lá na casa 11, a pessoa também não desenvolveu relacionamentos com pessoa nenhuma, né? Porque na casa 11 são relacionamentos com todas as pessoas, né, com a sua comunidade, com o lugar onde você vive, de uma forma harmoniosa, porque Libra é relacionamento também, né, e casa 11 é relacionamento, são as outras pessoas, e o Libra é o relacionamento. Então não criou relacionamento com as outras pessoas, não criou vínculos, não criou um relacionamento sociável, e isso acabou gerando karma. Então hoje, para criar, a pessoa pode ter essa dificuldade de estar com um grupo de pessoas, de estar no meio das pessoas, porque ela precisa desenvolver uma qualidade libriana que não está dentro dela. Quer dizer, está, mas está escondida, não está acessível. Então, ela precisa aprender a ser libriana, ou seja, sociável, agradável, que conversa, que tem um papo agradável. Num meio, né, com pessoas que não fazem parte da sua família, que são pessoas estranhas, que são amigos, que são dentro do grupo de amigos, e ela precisa aprender a criar esse relacionamento, só que ela tem que buscar as qualidades do Libra lá de dentro do seu ser, porque isso está oculto para ela. Então, isso pode criar situações que a pessoa não tem controle. Então, ela está lá num grupo de amigos e tal, e ela não consegue se expressar de uma forma agradável. Ela tem que se esforçar ao máximo, né,
para conseguir expressar essa amabilidade, a amabilidade do Libra, a gentileza do Libra, a inteligência, a sociabilidade, quando ela está naquelas situações de casa 11, em grupos, com grupos de amigos ou até com pessoas estranhas, não é? Mas não é porque é estranho que você vai ser grosseiro ou mal educado. O libriano é altamente educado, cordial, simpático, delicado. Os signos de ar, né, Gêmeos, Libra e Aquário, são pessoas mentais, elas são pessoas de comunicação, elas são pessoas que têm essa habilidade. Então, essa pessoa que tem o signo de Libra interceptado, ela vai precisar desenvolver e ela vai precisar se esforçar 2, 3, 4, 5 vezes mais. Por quê? Porque em outras vidas ela gerou um karma justamente por não saber usar corretamente, por não usar corretamente a energia daquele signo naquelas situações. Nesse caso, a pessoa ela precisa encontrar esse meio termo, né, entre a energia do Áries. Encontrar o meio termo não, ela precisa encontrar o caminho para exercer essa energia, né? Nesse exemplo dos signos interceptados, Áries e Libra, né, nos assuntos daquelas casas onde eles estão interceptados, como no exemplo, casas 5 e casa 11. Resumindo, os signos, né, sempre em pares, eles significam sim que você trouxe karmas de outras vidas para resgatar e que não é fácil porque você não tem acesso direto, aqueles signos não se expressam da maneira usual que eles se expressariam, porque você não tem acesso e você não tem controle também sobre aquelas situações, né, das casas onde os signos estão interceptados. Então, é um exercício diário que você precisa fazer para desenvolver aquelas características daqueles signos em relação às casas onde eles estão interceptados. Para quem não tem signos interceptados, minha sugestão: aprenda a lição, porque isso é uma lição para quem não tem também, não é? Se você tem, você já sabe que você vai ter que se esforçar para conseguir expressar a energia daqueles signos, e é sempre em relação aos assuntos daquela casa. E para quem não tem, gente, é assim, a gente precisa desenvolver da melhor forma possível as qualidades dos signos e resolver os assuntos que a gente veio resolver nessa vida. Não deixar para a próxima, porque cada vez que passa, eu já falei isso em outros vídeos, né? Quanto mais a gente procrastina os nossos problemas, quanto mais a gente empurra com a barriga, quanto mais a gente deixa para depois ou deixa para a próxima vida, mais difícil a lição fica, né? Então, vamos aprender a usar a qualidade dos signos de forma positiva, vamos usá-los de forma que faça com o intuito do nosso desenvolvimento espiritual, do nosso desenvolvimento como ser humano, para que nas próximas encarnações, né, bom, primeiro nessa, né, aliviar o peso, porque quando você toma conhecimento de um problema e que você já sabe que precisa resolver e você vai resolver, é a melhor coisa da vida, é você riscar uma pendência da sua lista. Nossa, resolvi esse problema, aprendi essa lição, ótimo, passa para a próxima, porque aí o karma vai ficando cada vez mais leve, cada vez mais suave, a vida vai transcorrendo de uma forma mais fluida. Então, a gente não deixa para depois, a gente tenta resolver agora, quanto antes possível. Por quê? Porque hoje é a oportunidade que você tem. E se você não resolver agora, na próxima, eu te garanto que vai ficar mais difícil. Vai ficar mais difícil. Vai ficar mais difícil para você resolver. E aí vai que você já está errando muito em alguma coisa e na próxima vem com signos interceptados e a questão fica mais complexa.
fica mais difícil. E eu digo para vocês, né, até de pessoas que me perguntam, de alunos que já viram isso no mapa, aquelas questões sempre são questões que a pessoa não tem dificuldade. Às vezes ela consegue identificar, sabe que tem, não sabe por quê, mas sabe, isso é uma dificuldade para mim, ela tenta resolver e não sabe exatamente como, mas quando você toma conhecimento, quando você estuda, aprende, né, e você vê, o caminho é esse, então é por aqui que eu vou, esse é o caminho que vai dar certo, fica muito mais fácil, né? Ailton Melo, até quantos signos interceptados pode ter em um mapa? Ailton, normalmente são 2 só, tá? Você vai ter um par de signos interceptados e eu até hoje, nos meus 25 anos de astrologia, eu não vi nenhum mapa com mais de um par de signos interceptados. Aí quando você tem, né, 2 signos interceptados, você vai ter 4 casas que o signo da cúspide vai se repetir. Porque aí vai ser 2 de um lado e 2 do outro. Mas eu ainda não vi mais do que 2, tá? E de novo, é um par, não é? É sempre no eixo. Um signo com o signo oposto. Se vocês gostam de astrologia, já estudam ou se pretendem estudar, se algum de vocês quer se tornar astrólogo kármico, se quer se aprofundar nesse assunto, tem outros vídeos no canal falando de outros temas relacionados sempre com a astrologia kármica, com esses assuntos mais complexos. Então, mais uma vez, eu agradeço a presença de todos, fiquem com Deus.